Meu pai chegou 2 dias depois. Nós chegamos no dia 2 de abril em Montevidéu e o meu pai só chegou no dia 4. Nós já estávamos numa casa emprestada de um amigo de meu pai, o Dom Alonso Minteg, uma casinha pequena de um balneário lá chamado Solimar. E meu pai só chega 2 dias depois, porque ele depois de entender que não podia resistir, ele fica pulando no interior do Rio Grande do Sul, na fazenda de um amigo, na outra dele, num pesqueiro, num aviãozinho pequeno, porque ele queria esperar a posse do Mazili para que dentro do território nacional. Ou seja, ele esperou a posse do Mazili para constatar que houve um golpe de Estado, que o presidente constitucional estava dentro do país. E só chega ao Uruguai no dia 4. Quando ele chegou, evidentemente que as coisas mudaram um pouco lá daqueles 2 primeiros dias, porque houve uma enxurrada de jornalistas, enfim, naquele momento. Mas em algumas perguntas, né, porque eu sempre perguntava ao meu pai quando é que ele ia deixar de ser presidente, para ter mais tempo de estar conosco. Isso era a pergunta de uma criança. E naquele momento eu lembro que nesse ínterim ele disse, não, por que você não é mais presidente? Ele disse, não, o Congresso me deu uma autorização para ficar com vocês. Essa foi as primeiras palavras de como ele conduziu isto para duas crianças que estavam num país diferente, que não sabiam o porquê que estavam naquele momento lá. E tem uma polêmica a respeito da resistência. Você até falou um pouquinho sobre isso, né? Muitos dizem que ele não resistiu o suficiente, que Jango abandonou o governo. Existe muita polêmica em torno disso. Por que João Goulart não resistiu aos militares? Bom, o João Goulart, essa polêmica se dá, mas hoje nós temos plenos indícios e conhecimentos do que acontecia naquele momento. Jango não resistiu porque não havia condições de resistência. E, inclusive, hoje, 50 anos depois, esse é o grande triunfo de João Goulart, não ter resistido, não ter conduzido o país a uma guerra civil fratricida, com a quarta frota americana dentro da costa brasileira, com o governo americano pronto para reconhecer o governo mineiro e se preparar para uma luta prolongada e, inclusive, a divisão territorial de nosso país. Então, eu acho que Jango não resistiu porque tinha conhecimento que não tinha condições de resistir. Agora, esta balela que contam alguns historiadores durante 50 anos que Jango era um governo fraco, a gente responde com a história. Como se derruba um governo fraco se nós tínhamos uma eleição posteriormente? Por que escondem durante 40 anos a última pesquisa do Ibope, que foi divulgada recentemente, onde Jango aparecia com 83% da opinião pública brasileira? Ele perderia, se houvesse uma eleição de reeleição, ele só perderia para o Juscelino em Belo Horizonte e em Fortaleza. Ganharia, inclusive, em São Paulo, onde houve a marcha pela família e pela liberdade. Então, isso é uma balela daqueles grupos econômicos que, através do IBAD e dos IPs, compraram as redações dos grandes jornais. Hoje nós temos aí plenos indícios de que não só compraram a opinião pública, divulgando mais de 200 filmetes naquela época anticomunistas, que Jango nunca foi comunista, e isso depois foi provado também recentemente, até pelo Gaspari, que divulgou agora as recentes declarações de Kennedy. E então nós temos aí uma construção de uma imagem de que Jango não quis resistir, não havia condições de resistência. O governo tinha essa posição de não resistir. Jango, inclusive, assumiu pessoalmente isso durante muito tempo. O Jango não quis resistir. Por que a esquerda não resistiu? Por que o Partido Comunista não resistiu? Por que os sindicatos não resistiram? Foi só Jango que não resistiu? Não havia condições de resistência. A verdade seja dita. Os líderes militares que diziam estar com Jango, está aí que eu tomei a declaração do ex-major Erimar, que o Cruel traiu por dinheiro, por US$ 1.200.000 entregues pelo Rafael, que era o presidente da Fiesp, o Rafael Nochese. Então, havia um grande complô para derrubar uma democracia que estava promulgando as reformas de base. E a resistência era impossível naquele momento. Nós conduziríamos, o Jango conduziria o país
a uma guerra civil e a divisão territorial do nosso país. Na verdade, o que ele fez foi evitar muito derramamento de sangue, né? Exatamente, não só o derramamento de sangue, como uma luta prolongadíssima de consequências imprevisíveis. Porque se os americanos desembarcam em Vitória a Quarta Frota Americana, e essa Quarta Frota Americana vinha com 4 navios petroleiros, não era para tirar 5 ou 6 funcionários da Embaixada Americana. Era para dar suporte aos militares rebelados que estavam dentro da política de Estado norte-americana, já a favor do golpe de Estado.